Paz e graça a todos os irmãos do canal Maranata Maranata. O meu nome é Josiane e eu moro aqui em Pacajus, Fortaleza, Ceará. Na minha adolescência, e eu já era cristã muito jovem, ali pelos 12 anos que eu aceitei a Jesus. E nessa idade eu já tinha o desejo de ter um cabelo longo, só que o meu cabelo não crescia. Desde pequena eu me lembro que ele sempre se mantinha muito pequeno, muito curto. E eu sempre tive o desejo de ter um cabelo comprido. E aos 12 para os 13 anos eu comecei a pintar e a alisar o meu cabelo, com esse desejo de que ele crescesse. Eu pedia à minha mãe e ela me levava ao cabeleireiro. E ali eu alisava o meu cabelo e pintava também, na esperança de que ele crescesse. O meu cabelo natural é cacheado, mas é fininho. E nunca passou dos ombros, mesmo eu alisando. Porque com o alisamento, as pontas ficavam muito fragilizadas, muito fininhas e muito feias. E logo eu tinha vontade de cortar, para tirar aquelas pontinhas desgastadas. Então o meu cabelo sempre ficou, no máximo que ele crescia, só um pouco mais abaixo dos ombros. E como eu já falei, ele era muito fino e quebradiço. Também por causa de tanta tinta e de tanta chapinha. Um dia, uma irmã na igreja falou para mim, de tanto eu me queixar com ela de que meu cabelo não crescia. Ela disse: "Por que você não faz um voto a Deus, pedindo para o seu cabelo crescer?" Pensando nisso, eu fiquei animada e aceitei a sugestão da irmã. Fiz o voto. Foi o primeiro voto que eu fiz envolvendo o meu cabelo. Votei a Deus que durante 3 meses eu não mexeria no meu cabelo. Sem chapinha, sem secador, nada, durante 3 meses. Quase enlouqueci. Nesse tempo, eu deveria ter de uns 15 para os 16 anos. Então, eu ia para todo lugar com o cabelo amarrado, porque sem chapinha ele ficava muito feio, muito sem jeito, com aquela aparência de cabelo espetado. E por 3 meses, então, eu usei o cabelo preso. Foi um tempo muito difícil, eu me lembro, porque eu era muito vaidosa, jamais eu sairia de casa com o cabelo amarrado. Para ir na padaria comprar pão, eu tinha que pentear o cabelo, deixar ele no jeitinho, para poder sair de casa. Mas naquele período, não. Eu lutava contra mim mesma, contra a minha própria vaidade, para ir para todo lugar com aquele cabelo amarrado. Eu sempre achei meu rosto muito feio quando eu amarrava o cabelo, mas eu tive que superar isso. Durante aqueles meses, eu acho, Deus trabalhou um pouco em mim. Eu fiquei menos vaidosa. Ao final de 3 meses, eu nem me importava mais com o que os outros pensavam de mim. Enfim, foi muito difícil, mas eu consegui. Ao final dos 3 meses, quando soltei o meu cabelo, ele tinha crescido o tamanho de um palmo da minha mão fechada. Eu fiquei surpresa, fiquei tão feliz que até chorei. Agradeci tanto a Deus. Só que o cabelo estava ressecado, principalmente na parte que tinha o produto alisante. E imediatamente eu pensei em ir na cabeleireira, pintar, cortar e alisar. Pensei que ia ficar muito bonito agora que ele tinha crescido. Só que na mesma hora me veio um desânimo e eu perdi totalmente a vontade. Pensei assim: vou deixar assim mesmo. Aí, eu mesma peguei uma tesoura e aparei só as pontinhas para conservar todo o tamanho. Então, cortei assim só 1 milímetro de pontinhas, morrendo de pena, só para melhorar aquele aspecto de pontas espetadas. Aí, depois disso, eu parei de mexer. Perdi totalmente a vontade de pintar ou alisar. Meu cabelo, então, só continuou crescendo maravilhosamente. Mesmo depois de eu ter terminado o voto, ele só crescia.
e eu ia só tirando a parte pintada e a parte que ainda continha o produto alisante. E foi desse jeito que ele ficou totalmente natural. Quanto mais crescia, mais bonito ficava, mais os cachos tomavam jeito, e eu então nem pensava em colocar o pé no salão de beleza. Mas tinha a exceção de uma coisa: o secador. Eu me libertei de muitas coisas, menos do secador. Eu ainda tinha a mania de fazer escova no cabelo, mas só quando tinha algum evento especial, alguma comemoração, tipo aniversário, casamento, um culto especial, como um congresso, coisas assim. E ficava lindo meu cabelo quando eu fazia escova. Ficava brilhoso, ficava volumoso, pegava jeito. E ficava mais longo ainda quando eu fazia escova. Só que quando eu fazia escova também, eu me sentia tentada a fazer o alisamento de novo. Eu pensava, que lindo ele ficaria se fosse alisado com o produto alisante. Mas aí depois eu lembrava como ele quebrava quando eu alisava e como ficava com aquele aspecto espetado e feio quando eu não fazia a chapinha. E como isso me tornava escrava da chapinha, pois me obrigava a alisar o cabelo sempre. Pensando nessas coisas, eu desisti. Muito mais tarde, na minha vida, e isso digo quando eu já estava mais velha, com uns 23 anos, eu comecei a querer casar e formar uma família. Mas não tinha aparecido na minha vida nenhum servo de Deus como eu queria para casar, e então poder começar minha família. Meu pai sempre falava nisso, porque eu sou filha única, e meu pai e minha mãe queriam netos. Então eu orei por um tempo, mas Deus não me respondia. Deus não falava comigo, nem em sonho, nem pela palavra, nem por algum profeta. Deus se manteve em silêncio comigo. Foi aí em que eu pensei em fazer outro voto, o segundo voto que eu fiz envolvendo meu cabelo. Votei ao Senhor que durante 6 meses eu não usaria mais o secador no meu cabelo. Mesmo que aparecesse um congresso, um casamento, qualquer outra ocasião festiva, não importava, eu só usaria o creme e o pente. E foi isso que eu fiz. Foi difícil também, não foi fácil, porque nesse tempo apareceram muitos eventos para eu ir, muitas ocasiões apareceram para me tentar. Isso foi de julho a dezembro, imagina. Apareceu aniversário, festas de formaturas de amigos, chás de bebê e o pior, as festas de final de ano. Todo mundo mudando a aparência, se arrumando, e eu, uma jovem, ali, resistindo bravamente ao secador. E eu consegui. E quando terminei o período desse segundo voto, quando ajoelhei para entregar o meu voto, eu chorei. Chorei tanto, porque fiquei tão irada com o sofrimento que aquilo tudo me causou, que quando levantei da oração, jurei a Deus e a mim mesma que não seria mais escrava daquilo. Peguei o meu secador, joguei no chão, até ele se esbagaçar. Depois coloquei aos pedaços no saco de lixo e joguei fora. Imagina, eu passei 6 meses olhando para o meu secador ali dentro do meu guarda-roupa, esperando ansiosamente o momento de poder usá-lo de novo. E ao fim do voto, perdi completamente a vontade. E não só isso, como também me revoltei contra ele. E foi assim que eu fui liberta do secador e do restante das vaidades que ainda havia em mim. E pouco tempo depois disso, o Senhor enviou um esposo para mim. Ele veio de outro país para a nossa congregação. Ele é descendente de alemão. Estava no nosso país há poucos anos e mal falava a nossa língua, mas mesmo assim, quando nos vimos, nos entendemos só pelo olhar. E logo nos casamos. Deus cuidou de tudo.
E deu tudo certo. Deus cumpriu a parte dele no voto, porque ele é fiel e eu me casei. E sou muito, muito feliz, porque a palavra de Deus diz que Deus faz mais do que nós pedimos ou pensamos. Eu tive 2 filhos. Deus me deu 2 varões, moreninhos como eu, porém com os olhos azuis do pai. E então o tempo passou. Meu pai adoeceu, e de uma enfermidade grave, que o obrigava a estar constantemente no hospital, internado. Ele sofria dores horríveis, e sofria mais por ter que ficar longe dos netos, porque, como já disse, eu sou filha única, e meus filhos foram presente de Deus para o meu pai também. Ele sempre dizia que não partiria dessa terra sem antes ter brincado e estragado os seus netos. E ele fazia isso mesmo, estragava os netos. Eu sempre cuidei para meus filhos não comerem muita besteira, nem refrigerante, nem muito doce, essas coisas. Porém, o meu pai sempre estava com os bolsos cheios de bala e chocolate para oferecer aos netos escondido de mim e de meu marido. Mas a situação do meu pai piorou. Minha mãe, minhas tias, primas e algumas irmãs da igreja começaram uma campanha pela restauração da saúde do papai lá em casa. Mas, quanto mais o tempo passava, mais ele piorava. Nada acontecia. Nunca chegavam notícias boas do hospital. E Deus não falava. E o caso dele só agravava. Um dia fui visitá-lo no hospital e cheguei bem na hora em que meu pai estava tendo uma crise, se revirando na cama para lá e para cá de dor. Foi uma coisa dolorosa de se ver. Eu nem entrei no quarto. Aquilo partiu meu coração. Saí correndo dali e fui procurar um lugar para orar. Me sentei num canto que encontrei fora do hospital, um lugar arborizado e silencioso. Sentei no banco e comecei a falar com Deus e perguntei em meu desespero: Senhor, tu vais levar o meu pai? Senhor, meus filhos amam tanto o avô. Senhor, tem algo que eu possa fazer para que tu venha a me ouvir e restituir a saúde de meu pai? Me responde, Senhor. Nessa hora, eu senti no meu coração um toque de Deus. Eu lembrei dos votos que eu fiz e que em todos eles Deus havia me respondido. Mas aí eu pensei: eu já votei tudo que podia votar com o cabelo. Não tenho mais vaidades. Não tem nada que precise ser tirado de mim, que eu possa entregar a Deus. Aí, uma luz acendeu e eu pensei: o comprimento do cabelo. Aí foi um desafio. Eu chorava baixinho me perguntando: será que eu sou capaz? Porque se eu votar, eu vou cumprir. Como sempre cumpri, custe o que custar. Aí eu decidi e fiz o voto. Senhor, se tu curar meu pai, nunca mais meu cabelo vai ver tesoura. Ele vai só crescer até o dia da minha partida dessa terra. Falei decidida. Enxuguei as lágrimas e fui para casa. Quando cheguei em casa, minha mãe estava triste no sofá, lendo a Bíblia. Eu nem falei com ela e fui direto para o meu quarto. No dia seguinte, acordei com um barulho do telefone do celular da minha mãe. Era o médico. Ele disse que meu pai havia melhorado consideravelmente e estava pensando em dar alta a ele. Somente esperava o resultado de alguns exames. E nós nos alegramos. Mais tarde, já no final da tarde, recebemos outra ligação. O médico ligou para minha mãe dizendo que não sabia o que estava acontecendo. Algo muito estranho estava acontecendo com meu pai e ele estava preocupado. Ele disse: os exames que fiz hoje não deu nada, não deram nada. Parece que nem são da mesma pessoa.
Vou refazer todos os exames e amanhã ligo para a senhora novamente. E assim foi. Eu sorri comigo mesma, não falei nada para minha mãe. No dia seguinte, ele ligou dizendo: minha senhora, eu não sei o que está acontecendo, mas venha buscar o seu marido, porque ele não precisa mais estar aqui. Simplesmente isso. Era um milagre. Eu comecei a chorar e a rir ao mesmo tempo e disse: mãe, vamos buscar o papai para casa. E nós fomos. E foi isso que aconteceu. E já se passaram muitos anos desde que isso aconteceu. E vocês querem saber quanto tempo meu pai viveu depois disso? Viveu mais 10 anos. Mais 10 anos o Senhor concedeu ao meu pai. Ele viu seus netos entrarem na adolescência. E quando ele partiu dessa terra, foi muito mansamente e calmamente. Para a glória de Deus, não foi no leito de um hospital, se revirando desesperado, foi na sua própria cama, apenas partiu. E eu cumpri o meu voto. Ainda estou aqui com o meu cabelo abaixo dos joelhos e vou cumprir o voto que eu votei ao Senhor. Às vezes eu peço a Deus que faça meu cabelo parar de crescer, porque é muito cuidado que eu preciso ter com ele, para lavar, para secar, para pentear. Isso lembrando que eu não uso mais nenhum artifício, não uso mais secador. Meu cabelo seca naturalmente. Porém, ele não me dá tanto trabalho, porque os fios são finos. E aí, é bem fácil de eu pentear. E sempre tenho a ajuda da minha mãe e das minhas tias ainda, porque no cabeleireiro eu não pisei nunca mais. Então, esse é o meu testemunho. Assim que o Senhor me ouviu e assim que o Senhor fez. E eu estou aqui contando este testemunho para quem quiser ouvir. Digo para vocês, cabelo é santo? Não sei. O que eu sei é que o que a gente vota, a gente precisa pagar e cumprir, porque o nosso Deus, ele é fiel. E esse é o meu testemunho. Muito obrigado por ouvir. Agradeço à irmã Ângela Gabriel do canal Maranata Maranata por postar esse meu pequenino e simples testemunho, mas que ele seja para a glória de Deus. Agradeço a todos que me ouviram. Fiquem na paz e na graça de nosso Senhor, em nome de Jesus.